por final, nós chegamos no otaku, que é o último termo aí que a gente ainda não conseguiu definir. O que é um otaku para vocês? Bem, quando eu fazia letras na USP, eu optei por fazer habilitação em japonês, como eu já comentei aqui no canal quando eu falo do vídeo de Sailor Moon. Bem, e lá quando eu fazia japonês, eu tinha o meu grupinho de amigos da FEFELESH das línguas orientais e nós éramos otakus inveteráveis. Mentira, eu nunca consegui ser otaku, 100% otaku, nunca fui, eu fui mais geek mesmo. Toda a vida eu sempre patinei entre o nerd e o geek, tendendo mais ao geek que ao nerd, né? Acabamos de definir aí atrás. Mas o que era esse grupo otaku? Que eu tinha amigos muito otaku. São pessoas que gostam demais dessa cultura japonesa e elas acabam resumindo todo o seu hiperfoco em produtos culturais japoneses. Lá no Japão, otaku quer dizer uma coisa muito parecida com o que eu acabei de definir como nerd. São pessoas que têm um foco muito forte em um determinado objeto de conhecimento e ele acaba se desligando dos demais. Lá no Japão, a palavra otaku significa isso, que é uma conceituação bem próxima do que nós chamamos de nerd aqui, né? Só que no Brasil, a palavra otaku, ela acabou sendo designada para falar sobre jovens, né? Pessoas que têm o seu hiperfoco em objetos culturais do Japão. Então são pessoas que gostam demais de música, né? J-pop, música japonesa, que gostam demais aí de animes, de mangás, enfim, dessa cultura bem restrita ao japonês. Então eu tive alguns amigos lá da Letras japonês que, gente, eles assistiam só canais japoneses. A vida era ir final de semana e hora livre lá na Liberdade cantar em karaokê, comer comida japonesa. Era só isso, só liam revistas em japonês. Isso é um otaku. Então, se você tem esse hiperfoco muito restrito em jogos japoneses, então você pode se designar como um otaku. Eu, por exemplo, adoro Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, Guerreiras Mágicas de Heior. Poderia falar um monte aqui. Eu amo anime, principalmente anime, e gosto de alguns mangás, principalmente Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco. Isso me faz uma otaku? Não. Não, porque o meu hiperfoco não é isso. Eu gosto de vários assuntos, eu transito em vários contextos da cultura pop, portanto, o termo que melhor me designa é o geek, porque eu transito entre as diversas linguagens dessa cultura pop. Quando eu era adolescente, eu era nerd ou eu era geek? Gente, eu não sei, e você não precisa ter uma definição fixa pro resto da sua vida. Aliás, eu acho muito bom quando a gente fala assim, nossa, eu fui em determinado momento isso, em determinado momento eu fui aquilo, porque eu acho que é uma pessoa que evolui, é uma pessoa que ela acaba sendo, experimentando várias coisas, e quando você experimenta, inclusive problemas bastante divergentes, diferentes, você acaba se tornando uma pessoa mais empática na sociedade. Porque o ser humano, infelizmente, ele só consegue se colocar no lugar do outro quando ele já viveu um problema parecido com o outro. Então a gente só consegue ser empático com outra pessoa quando eu já vivi o problema dela ou quando eu acompanhei alguém que viveu e percebi o sofrimento dessa pessoa que pra mim era muito querida. Aí eu consigo ser empática. Em outra situação, normalmente o ser humano ele tende a reduzir o sofrimento do outro a nada.
Então, por exemplo, eu tô sentindo determinada dor, eu nunca senti tal dor, é frescura, é exagero. Se eu já senti aquela dor, eu falo, coitado, gente, essa dor é tão ruim, essa dor é tão difícil. Então, infelizmente, os seres humanos tendem a essa falta de empatia por tudo aquilo que nunca experimentou, que nunca vivenciou. Então eu acho que é muito positivo quando nós transitamos ao longo da história da nossa vida por diversas experiências, por diversos locais de vozes, mesmo alguns que futuramente você vai se envergonhar por ter tido. Porque é importante para você amadurecer como ser humano, para sua evolução espiritual, para você ser uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que cada vez mais aceita e respeita o local de fala do outro. Enquanto você se fechar num mundinho muito específico, você vai ter uma tendência a radicalizar a visão de todos que vêm de fora daquilo. Então eu particularmente acho muito bobo, muito desnecessário falar assim, mas eu nasci nerd e vou morrer nerd. Tá ok, se você é feliz assim, ótimo, seja feliz. Mas cuidado com essa visão tão restrita de mundo, porque ela torna você um coração peludo. Ela faz com que o seu coração seja menos empático com as pessoas. Por isso, gente, eu acho bastante besta até ficar procurando assim se autonomear de algo. Eu acho complicado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que transito em inúmeras culturas, talvez por ser geminiana, não sei. Mas eu transito em inúmeras culturas e eu acho isso muito bom, muito positivo, principalmente quando isso soma para o meu crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual e conseguir entender cada vez mais o lugar de fala de outros. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui, a gente já encerrou essa discussão, acho que tá mais do que claro a diferença entre nerd, geek e otaku. Por que o nosso canal é Escola Geek de Literatura? Porque nós não temos o hiperfoco em um determinado assunto, apesar que eu acabei me concentrando nesses assuntos de horror, mas a gente também falou aí sobre Pequena Sereia, sobre Harry Potter, o mundo de Sofia, Star Wars. Então a gente tem aí bastante outros assuntos diversos que não necessariamente sobre literatura de horror. Mas sim, nós temos a concentração do nosso curso de literatura fantástica do canal sobre os romances de horror. E aqui a gente está justamente no ano de pesquisa com o tema do vampiresco, do vampiro. Mas o nosso canal, ele não fala só sobre isso, ele vai transitar sobre diversos assuntos da cultura pop, até para conseguir costurar com os temas de sala de aula e fazer esse diálogo entre a literatura que a gente estuda na escola e todos os conceitos ligados a essa literatura e o universo popular. Portanto, o nome é perfeito, Escola Geek de Literatura. Beijos para vocês, meus amores!